Bom dia, Marcela. Bom dia, Aline, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Vamos Vamos ao nosso oitavo começar? episódio? Já Nono estamos episódio. evoluindo. Nono? Então errei todo, falei No- tudo errado nos outros. Nós estamos no nono episódio, hein, pessoal? Já tô. Então nós já passamos de um mês de live, né? Nosso primeiro mês já Já foi passamos o encerrado. mês. Que Isso legal, mesmo. muito bom. Então E hoje o sejam assunto todos. É é porque tá bem muito cedo, interessante. Marcela. É, Então vamos sejam todos café para muito acordar. bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao Café do Cuidador Empreendedor. Aqui nós discutimos estratégias para você faturar 5K, 5.000 reais por mês, sendo cuidador de idosos de sucesso e autônomo. Eu sou a Aline Davi. E eu sou Marcela Rodrigues, né, proprietária da empresa Vó Maria Ilza, e no mercado há mais de 2 anos e estou aqui para ajudar você a faturar esses 5.000 reais por mês. Então, o tema do nosso episódio de hoje é como lidar com o idoso que é muito teimoso. Coloquem aí nos comentários para gente, né? Vocês trabalham com essa característica dos idosos, né? Com idosos que têm essa característica, idosos que têm dificuldade em aceitar o que deve ser feito, né? Como que você, cuidador, lida com esse tipo de idoso? Conta aí nos comentários para gente. E Marcela, nós podemos afirmar que essa característica da teimosia é comum entre os idosos? Sim, a gente pode afirmar que é comum, mas não quer dizer que todos os idosos tenham isso, né? É muito importante a gente destacar e não taxar o idoso como teimoso, como se fosse algo inerente dele. Quando eu compreendo que a teimosia é um padrão de comportamento, eu posso fazer por onde e mudar e até colaborar com esse idoso, né? O que é principal que a gente precisa fazer é entender o motivo dessa teimosia, porque pode ter várias razões, né? Ela pode vir, derivar de várias situações. A teimosia ela pode vir por uma carência, né? Porque esse idoso ele está ficando muito sozinho, ele está querendo chamar sua atenção. Pode vir de uma depressão, de um início de uma depressão ou até de uma depressão já instalada. Então essa teimosia pode ser característica dessa situação ou até mesmo do Alzheimer, né? Porque o Alzheimer ele vai no dia a dia, ele vai esquecendo as coisas e acaba que ele vai adquirindo esse comportamento, né? Mas é muito importante a gente entender o que está motivando essa teimosia, até para facilitar a maneira da gente lidar com esse idoso no dia a dia, né? Para a gente ter um jogo de cintura, para a gente saber identificar como a gente consegue acessar esse idoso, né? E torná-lo e saber lidar mesmo com, não é torná-lo menos teimoso, né? Mas conseguir fazer que ele execute as atividades que você queira, né? De uma maneira mais tranquila. Eu sempre falo, né, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Se tornar Sim, uma pessoa dependente não é algo fácil, né? Principalmente uma pessoa que viveu a vida toda e trabalhou, teve família, foi independente. Aí, de repente, você se vê numa situação que você precisa de alguém para te dar banho, alguém para trocar fralda, né? Alguém para te dar comida, alguém para falar que você tem que fazer tudo. Tem os horários, bebe água, faz exercício. Então, assim, irrita um pouco, né? Então, a gente tem que e entender esse lado idoso. E aí ele vai, só o fato dele perder a autonomia já é sofrido para ele, né? Então, e se dá conta, né, de uma situação que muitas vezes é um desconhecido que está querendo mandar nele, é uma é um período difícil de adaptação, né? Então, por isso que o cuidador de idoso ele tem mesmo que se aproximar, ele tem que ter esse tempo de adaptação. Ele não pode chegar, né, querendo invadir também a privacidade, querendo ser meio agressivo no sentido de não esperar o tempo do idoso, porque o idoso ele tem o seu tempo, ele vem de uma vida totalmente autônoma e agora ele está se tornando dependente, como você mesmo citou, e essa adaptação ela é dolorosa para o idoso. Por isso que o índice de depressão ele é alto, né? Então a gente tem que realmente entender as necessidades do idoso, entender, entrar no espaço dele
com delicadeza, né, com cuidado, né, com parcimônia, para poder... eu sei que muitas vezes a gente precisa dar um remédio, né, não tem como dar esse remédio, que esse remédio não pode passar da hora, e esse idoso, ele fica dificultando. A maior teimosia que a gente encontra entre os idosos é o tomar banho, né, que muitos deles acabam se recusando a tomar banho, porque eu acredito que é a única atividade, né, do idoso que é independente ainda, que ele pode ainda fazer na hora que ele quiser. Eu acho que é uma maneira dele expressar que ele ainda tem vontade, né? Que ainda ele pode, que ele não precisa obedecer às regras de outra pessoa. Muitas dificuldades também, o idoso que dirige. O quanto é difícil a gente adaptar o idoso parar de dirigir. Porque é doloroso tirar essa independência dele, ele passar a ter que pedir tudo, ele passar a ter que receber essa alimentação na mão, né, na boca, em alguns casos, ter que deixar alguém ver a intimidade dele, dar banho nele, né? Então, é um período muito delicado e que o cuidador de idoso precisa de muita sabedoria, de muita criatividade, de muita calma para poder saber entrar nesse ambiente do idoso, né, do outro. Tem que ter essa empatia, né, de colocar no lugar do outro, como que é difícil esse período de adaptação. E quando você conquistar a confiança desse idoso, essa teimosia, vocês vão perceber que essa teimosia ela vai diminuir, né? Ela vai reduzir um pouco, não quer dizer que vai acabar, porque em muitos casos é inerente da pessoa, né? Pode ser causado por um medicamento, por uma doença, né? Então a gente precisa entender realmente o que motivou essa teimosia. Então, acho que a primeira coisa que é importante, né, você está destacando, é importante reforçar com os cuidadores, é parar de. Já é de uma situação difícil a que o idoso vive, e parar de reforçar esse comportamento como se fosse característica do idoso, né? Ah, o Sim, fulano é muito teimoso. Ah, o fulano é difícil. Ah, o fulano não faz nada do que eu peço. E eu acho que piora ainda mais essa relação, né, de cuidador e idoso, ou família, idoso. com Piora ainda certeza. mais essa característica, né? Isso, e aí ele vai só piorar, né, o comportamento. Você vai acabar reafirmando, né, Isso, esse tipo de comportamento. isso mesmo. E o que pode levar esse idoso a ficar teimoso, né? A ficar difícil, irritado, né? Tem alguma coisa que a gente faça que atiça ou piore esse padrão de comportamento? Você Com já citou certeza. alguns, né? Isso, eu já citei algum, com certeza. E, assim, existem vários comportamentos, né, e várias situações que nós acabamos de gerar esse gatilho para a teimosia, né? O idoso, ele se sente mais experiente do que você, pode ser uma situação, né? Porque tem mais tempo de vida, tem mais experiência, então ele se sente nessa experiência e ele acaba que acha, que acredita que ele pode te passar mais do que você, te ensinar mais, né, do que você a ele. Então é difícil dele aceitar esse retorno, né? Ele sente que precisa defender a vontade própria, como eu disse, né? Igual a questão do banho. É a única coisa que ele ainda consegue controlar. Então é muito difícil ele abrir mão desse controle dele, né? Dessa vontade própria, porque quando você se torna idoso e tem uma pessoa cuidando de você 24 horas, você tem que comer na hora que esse idoso quer, ou na hora que esse Que cuidador cuida. quer. Na verdade, não é na hora que o cuidador quer, é na hora que precisa, né? Mas só que Isso. você passa a ter uma rotina muito definida e muito obrigatória, né? Então, a maneira como você se impõe, ela é determinante para esse idoso te obedecer ou não, né? Então, ele precisa de defender essa vontade própria. Então, por isso, muitas vezes, ele acaba adquirindo essa característica, esse comportamento de teimosia, né? Ele tem medo de perder a autoridade, ele quer te irritar por algum motivo sentimental, se você acabou que obrigou ele a fazer uma coisa no dia anterior, né? Que ele não queria. No outro dia, ele pode te pirraçar, ele pode te ficar te testando. Ou ele pode estar desenvolvendo um quadro demencial, a medicação que ele utiliza pode causar efeitos colaterais indesejados, né? Então, assim, até ele se adaptar com essa medicação, e algumas medicações, mesmo após o período de adaptação, ela ainda tem esses efeitos colaterais que causam a teimosia, a irritação, né?
não consegue expressar os seus desejos, vontades próprias. Ele quer chamar a sua atenção por alguma coisa, por alguma situação, e você ainda não conseguiu entender. Ele quer ser notado naquele ambiente, porque muitas vezes ele pode ser colocado ali de lado, né? Se ele mora sozinho, ele precisa de alguém para conversar, ele precisa. Se ele pensa de um idoso que é ativo, sempre foi muito ativo, e aí ele está vendo que as suas propriedades físicas mesmo, né? Ele está perdendo a sua locomoção, ele está perdendo a sua agilidade. Então, até ele se adaptar com isso, é difícil. Então, ele precisa criar alguma situação para ser notado nesse ambiente. Se ele morar sozinho ou se ele morar com a família. E Ele geralmente, desculpa te interromper, só porque eu lembrei aqui, Aham. geralmente quando o idoso está junto com a família, né? Aí ele vai contar um caso, às vezes ele conta o mesmo caso, uma história que ele já contou outras vezes, ou ele demora para contar, mas ele tenta interagir. Aí alguém Exato. da família fala assim: ai, fulano, você já contou essa história 1000 vezes, a gente já escutou 1000 vezes. Ou então, ai, conta logo, que enrolação. Então, são coisas Exatamente. simples que às vezes a gente fala no automático, mas que vão prejudicando e colaborando para esse tipo de comportamento, né? A gente vai reafirmando, né? Reafirmando. Eu estava visitando até, você colocou uma idosa da empresa, e aí eu sentei com ela lá, e ela foi me contando a história da irmã dela, do marido dela. Ela me contou a história umas 5 vezes. Toda vez que ela falava, o filho falava assim: mamãe, você já falou essa história. Mamãe, você está falando de novo essa história. Quando foi na quinta vez, ela falou assim: deixa eu falar, eu tô ficando velha mesmo, eu já tô ficando, eu não tô lembrando das coisas direito, deixa eu falar quantas vezes eu quiser, sabe? Então, assim, É isso mesmo. então, e ela não é que ela tenha Alzheimer, nem que ela tenha demência, mas é porque ela estava com um quadro meio infeccioso, né? E acaba que ela vai esquecendo, ela não lembrava do que ela tinha falado. Mas aí ela repetia e aí eu escutava, falava assim: nossa, mas é mesmo. E aí, porque ela estava contando a história do marido dela, como que ele faleceu, como que ele era bom para ela, como ela pedia as coisas para ele, e ele providencia, se ele não podia naquele momento, passavam 2 dias, ele dava jeito de fazer. Então ela estava, né, tendo essa lembrando, aí me mostrou foto do marido, mas toda vez que ela repetia, o filho dela falava assim: mamãe, você já repetiu. E ela acabou, que na quinta vez ela falou assim: deixa eu repetir. Então, deixa que eu tô no meu ambiente, né? Deixa eu falar. Ela é minha Uhum. visita. Ela queria mesmo ficar contando. Então, assim, pode ser alguma coisa que ele está irritado, né? Contrariado com algo que você não sabe o que que é. Você não conseguiu identificar o que que é. E ele vai te. Então, você precisa ter essa paciência para poder ir investigando. Não é todo dia que a gente vai ter esse jogo de cintura, né? Não é todo dia que a gente vai conseguir lidar com isso. Mas a gente tem que, na maioria das vezes, tentar entender o que que motivou, né? Ele quer uma coisa, você não consegue compreender o que que é, ele não consegue, principalmente os idosos que têm Alzheimer, eles não, às vezes eles esquecem as palavras, né? Então, assim, ele quer alguma coisa e ele não sabe te falar o que que é essa coisa que ele quer e ele fica irritado. Então, ele vai ficar teimoso com você, você quer que ele faça alguma coisa, ele não quer fazer, mas ele não consegue te justificar o porquê que ele não quer fazer. E aí isso vai gerando teimosia, vai gerando irritação, e se você não tiver um jogo de cintura, pode chegar em situações críticas, né? Ele pode estar com dificuldade auditiva, né? Porque muitos idosos, quando eles vão perdendo a audição, eles ficam super irritados. Principalmente se você gritar com ele. É engraçado, né? Se ele está perdendo a audição, você grita com ele fica mais irritado, e aí que ele pode teimar com você. Muitos idosos também têm muita dificuldade em dormir, né? Então ele está cansado, ele não consegue descansar, e aí ele vai ficar teimoso. Ele pode estar com a confusão mental causada por diversas coisas. Pode ser por causa de medicação, pode ser por desidratação, pode ser por falta de dormir. Então a confusão mental pode gerar esse comportamento teimoso, né? E ele pode estar desenvolvendo um quadro depressivo ou estar já depressivo. Então, a gente precisa, então eu continuo reafirmando para vocês, a gente precisa identificar o que motivou esse comportamento, né? Então, e isso a gente só vai conseguir quando a gente se tornar próximo desse idoso, quando a gente já tiver um tempo com ele, quando ele confiar em você. Então, a gente tem que conquistar a confiança desse idoso, entender o comportamento dele, porque ninguém melhor do que o cuidador para poder identificar o que motivou essas características. No início,
é complicado, você tem que pedir ajuda para a família, né? Porque até você conhecer o idoso, conhecer as características dele, conhecer a vida dele, o que o motivou, você precisa ter esse auxílio da família. Mas depois de um determinado período, você é a melhor pessoa para poder identificar o que motivou e identificar as maneiras que ele aceita, né? Que ele tem mais abertura para você chegar e conseguir fazer com que ele execute a atividade que você está pedindo. Por isso que essa profissão ela é tão importante, né? E exige habilidades, né? O cuidador ele precisa criar essa ponte, essa relação, essa confiança com o idoso. Não é para qualquer um. Não é simplesmente chegar e vigiar o idoso, não é simplesmente chegar e mandar o idoso fazer. É preciso aprender habilidades, desenvolver, conquistar o seu espaço ali, junto àquela pessoa, né? Lembrar que é uma pessoa que tem vontade, que está vivendo um processo de envelhecimento, né, de doença. Então, o cuidador ele precisa se ver inserido naquele contexto e colaborar com aquela pessoa que está precisando de ajuda, né? Com certeza, que esse é o nosso papel, né, como cuidador de idosos. Isso mesmo. E como que podemos fazer para lidar com esse idoso que tem esse padrão de comportamento teimoso, né? Existem técnicas específicas que podem colaborar com o exercício dessa profissão? Sim, o principal, eu acho que as principais características é a gente ter calma e usar a nossa criatividade, né? Porque o que funciona com o idoso, uma técnica que funciona com o idoso, não funciona com o outro. Então, vai ser na tentativa e erro e usando a criatividade, tendo um jogo de cintura, né? Tendo sabedoria, para poder. Eu acho que é muito importante você conhecer a história do idoso, porque conhecendo a história, conhecendo como ele costumava se comportar, ou como ele costuma se comportar, facilita muito a você criar situações que consiga acessar esse idoso, né? Então, ter uma comunicação muito clara e respeitosa é o primeiro passo. Porque se você falar devagar, né, falar claramente para ele o que precisa ser feito, explicar para ele o porquê que você está fazendo, já facilita, você já vai ter a chance de você acessar esse idoso é maior. Quando você for dar um banho, principalmente num idoso acamado, tudo que você fizer com ele, você precisa explicar para ele. Assim, olha, agora eu vou limpar o seu braço, agora eu vou te virar, né? Agora eu vou passar sabão, depois eu vou enxaguar. Tudo que você fizer com ele precisa ser comunicado, precisa ser conversado com ele, que aí ele pode até te auxiliar, né? Se escutar, entender as perspectivas desse idoso. É muito importante você saber ouvir, porque muitas vezes a gente quer impor, porque a gente tem uma rotina, tem que seguir uma rotina, né? A gente quer impor o nosso tempo, quer impor do nosso jeito, e muitas vezes não é assim que funciona. O idoso, ele precisa sim de uma rotina, mas é muito importante você respeitar o tempo desse idoso, porque 10 minutinhos antes, 10 minutinhos depois, não vai interferir no resultado. E se você acabar forçando esse idoso a fazer o que você quer naquele momento, pode ser que você nem consiga, né? Então, entender a perspectiva dele, o que ele está sentindo naquele momento, por que ele não quer, é muito importante, vai facilitar muito você conseguir fazer com que esse idoso execute a atividade pedida. Oferecer escolhas, né? Assim, você tem algumas alternativas. Se você, igual, ele tem que fazer um exercício físico agora, mas ele está se recusando de toda maneira. Oferece outro, vai fazer o exercício mental, então, né? Vai fazer alguma outra atividade. Fala assim, mas sempre negocia com ele, fala assim, mas a gente vai fazer isso aqui agora, mas daqui a pouco, então, nós vamos deixar isso aqui, nós vamos trocar, mas você vai ter que fazer isso aqui depois. Né? Na questão da alimentação, da água, assim, bebe o remédio, né? Fala assim, não, mas você vai ter que beber, porque o que é muito utilizado com idoso que tem dificuldade com beber água e que toma muita medicação, é você dar cada comprimido um pouquinho d'água. Porque os idosos, normalmente, eles gostam de tomar os 5 comprimidos num gole d'água. Aí você tenta com ele, fala assim, bebe um pouquinho mais d'água. Agora nós vamos beber um comprimido por vez. Porque aí, assim, você consegue fazer que ele beba mais água sem ele se dá conta de que ele está bebendo muita água. Então, tem que usar essa criatividade, né? A experiência, conversar com seus colegas também é muito importante, porque às vezes ele conseguiu acessar o idoso de alguma forma que você ainda não tentou e pode ser que dê certo para você também. Então,
Então, essa troca de experiência com os colegas, né, com esse networking seu, com a rede de relacionamento, também é muito importante. Enfatizar para o idoso os benefícios, né? Por que ele tem que fazer determinada ação? Qual o benefício que isso vai trazer para ele? Igual com a questão do banho. Sim, você pode... A questão do banho, que eu acho que é o mais complexo do idoso independente, né? Você pode usar todas as desculpas, né? Que ele vai descansar, que ele vai ficar melhor, que ele vai ficar cheiroso, que ele vai sair. O que mais funciona é que ele vai receber visita, né? Que as pessoas vão chegar para poder ver ele precisa estar bonito, cheiroso. Então, essa é uma das maneiras que funciona, mas não funciona com todos e nem funciona todas as vezes. Então, você tem que ter... E explicando, enfatizando os benefícios de cada ação, pode ser que você consiga, né, ter um acesso melhor a esse idoso. E ser paciente, né? A gente tem que ser paciente com esse idoso. Tem que entender o tempo dele, respeitar o espaço dele. E no dia a dia, e é somente no dia a dia que a gente vai conseguir identificar a melhor maneira de acessar. E essa melhor maneira de acessar nem sempre vai funcionar. Então, a gente tem que ter outras estratégias, né, outras alternativas para poder acessar esse idoso no dia a dia. E é ter paciência, se colocar no lugar dele e ter criatividade. Eu me recordei aqui da minha avó, né? Nossa, que saudade eu tenho da minha avó. E um recurso que a gente usava quando ela tinha que fazer alguma coisa que ela não gostava, né? Por exemplo, tinha a hora do chá, tinha a hora do suco, porque ela tinha que beber líquido, não só água, né? Mas não gostava de jeito nenhum. Então, quando ela via que estava dando a hora, que já chegava com aquele copo, ela já fechava a cara. Ela já ficava irritada. E aí, ou então outras situações que ela tinha que fazer e não gostava, né? E aí eu aproveitava, eu, minha mãe, as minhas irmãs, para a gente conversar sobre assuntos que ela gostava, né? Então aí a gente perguntava da infância dela, de quando ela era casada, perguntava algum assunto que a gente sabia que ela gostava. Aí ela começava, no começo ela, não quero falar disso não. Aí eu lembrava, mas você não me contou sobre isso uma vez? Conta de novo. Então canta aquela música que você gosta. Aí aos poucos ela ia cedendo e mudava o humor, voltava a ficar tranquila novamente. Aquela irritabilidade frente ao que deveria ser feito passava, né? Sim. Então é importante conhecer o idoso e ir desenvolvendo essas habilidades, né? De como lidar com a pessoa. Isso. E é só na tentativa e erro, né? Não tem Isso. fórmula, não tem segredo. Até tem uma idosa que ela tem Alzheimer, que a gente atende, a cuidadora ela falou assim, Marcela, sabe como que eu consigo fazer ela tomar banho? Eu pergunto da época que ela morava na cidade que ela nasceu. Aí ela vai me contando, eu vou levando ela para o banheiro, vou falando para ela Isso. tirar a roupa, e aí toda vez funciona com ela. Ela falou assim, Marcela, é assim, 95% das vezes que eu tento, que eu converso com ela sobre isso, ela acalma, eu consigo dar banho nela e ela nunca mais se recusou a tomar banho, porque ela já chegou a ficar 3, 4 dias sem tomar banho, porque ela nem a filha não dava conta. E aí agora, com essa técnica que ela falou assim, eu percebi que ela gosta muito de falar do passado, da cidade que ela nasceu, em específico, né? Ela gosta de falar muito dessa cidade que ela viveu por um período na infância dela, que é o que ela ainda tem lembrança, né? E aí foi a maneira que ela conseguiu também de fazer essa idosa tomar banho e ficar mais tranquila durante o dia. Geralmente o banho e tomar água são coisas, são desafios, né? De se São. conquistar com os idosos. Eu até lembrei de outra situação que a gente viveu com meu avô, não foi eu diretamente, né? Mas foi meu pai. Meu avô já tinha 98 anos e estava muito lúcido, né? Praticamente independente, andava sozinho, comia sozinho, tomava banho sozinho também. Mas ele já estava perdendo um pouquinho de urina, né? De xixi. Então a gente queria que ele usasse fralda, até para não ficar com mau cheiro nas roupas, tal, mas Uma adaptação imagine difícil. chegar para ele, um senhor de 98 anos, né, da roça, totalmente independente, falar que usar fralda, jamais, né? É. Então eles tentaram de todas as formas e não conseguiram. E aí, um dia meu pai teve a ideia, ele comprou aquelas uma fralda que veste, né, direto, como Shortinho, se né? fosse uma cueca mesmo. Uhum. Isso. E aí levou para ele e falou assim, pai, você não sabe o que eu descobri. Olha só essa cueca aqui, olha que cueca prática. Você coloca, usa o dia todo, no final do dia você arranca fora e joga no lixo. Não precisa lavar, não precisa nada, e é baratinha. Eu estou usando.
falou para ele. Aí ele gostou da ideia e começou a usar a fralda. Então, Essa assim, foi a maneira de apresentar, né? isso, a maneira de apresentar, a maneira de falar, não foi impositivo. Não chegou e falou, você tem que usar, você está fedendo, você está fazendo xixi na roupa. Não é assim, não é de forma agressiva que a gente vai conquistar o outro. É só a gente se colocar no lugar. Pensa alguém chegar dessa forma para você, agressivo, gritando, falando que eu estou fedendo, que eu tenho que usar, que eu sou obrigada, que eu não tenho vontade. Eu vou ficar feliz, então tá bom. Eu vou fazer É, tudo que você quer se você me tratar dessa forma. A gente não exatamente. vai reagir assim, né? Então, Né? A gente fica envergonhado, é porque eles ficam envergonhados, né? isso. Então, muito da teimosia é pela vergonha mesmo da situação. Da situação, isso mesmo. Isso mesmo. E onde você vê que os cuidadores mais erram ou têm mais dificuldade, né, ao lidar com esse padrão de comportamento da teimosia? É na comunicação clara. Muitas vezes o cuidador ele não consegue expressar o que ele quer, né? Então, e aí ele não consegue acessar o idoso. E o idoso, por não entender, né, por não conseguir compreender o que aquele cuidador está pedindo, acaba que ficando mais resistente. E outra situação também é porque o cuidador de idosos, muitas vezes, ele quer obrigar o idoso a executar determinada atividade. E o idoso, quando você tenta obrigar da marra, dificilmente você vai conseguir. Até teve uma situação da cuidadora, ela tentou segurar uma idosa, a idosa tem Alzheimer, ela tentou segurar a idosa para ela não entrar num determinado cômodo da casa, porque a filha estava tendo reunião. E ela queria entrar. E a filha estava trabalhando home office e ela queria entrar naquele, porque ela é muito ligada à filha. Ela mora com a filha. E aí ela tentou entrar, e aí a cuidadora tentou segurar ela. Ela deu, a idosa, ela é baixinha, magrinha, ela deu um empurrão que jogou a cuidadora no chão. Falei assim, tá vendo? Você não pode. Falei assim, principalmente essa idosa, ela não gosta do toque. Ela não gosta de ser contida. Pois é. Segurar ela, se você impedir ela de algum lugar. Ela não tentou, em momento algum, dissuadi-la de mudar. Tentou, nem assim, Mudar fazer o ela foco. mudar o foco dela, né? Mostrar outra coisa, interter ela com outras coisas. Ela tentou segurar. No que ela tentou segurar, a idosa só deu um empurrão nela, jogou ela no chão. Olha só. Precisa vários de experiência, né? E aí eu troquei a cuidadora e essa outra cuidadora que consegue conversar com ela sobre o passado, é a mesma idosa. Consegue sobre o passado e consegue dar banho nela todos os dias. Essa cuidadora já conseguiu organizar os horários dela, porque é muito difícil com o paciente de Alzheimer, né? Normalmente eles trocam o dia pela noite. Eles gostam de ficar sempre no escuro. Essa cuidadora, com jeitinho, com conversa, explicando, identificando o que ela gosta de fazer, conseguiu fazer com que ela fique ativa durante o dia e durma a noite inteira, porque ela passava a noite inteira andando pela casa no escuro. E a filha ficava com ela, porque os meus cuidadores ficam lá durante o dia, e a filha que dorme com ela. Então a filha trabalha o dia inteiro e ainda passava a noite em claro com a mãe, caminhando a noite inteira, porque ela não conseguia dormir. Aí quando era durante o dia, para a filha trabalhar, ela dormia o dia inteiro. Ela acabava ficando o dia inteiro no escuro, ela não gosta muito de ficar no claro. E essa cuidadora, ela já teve toda essa sensibilidade, ela já fica com o quarto com a janela aberta, já amanhece com a janela aberta, ela consegue conversar, consegue fazer uma caminhada com ela, tira ela do quarto, dá o banho, a alimentação dela já está mais ou menos no horário, porque ela almoçava 3 horas da tarde, né, 4 horas da tarde, então ela já conseguiu organizar os horários dessa idosa. Isso tudo sentindo, né? E com um mês que ela estava lá. Então, ela precisou de um mês para poder entender todo o comportamento, todo como que funcionava a casa e a idosa inserida nessa casa, que é muito importante também a gente entender como que é a relação dos familiares, né? Então, se ele tem... Porque essa idosa, ela tem muita dificuldade com... Ela fica implicando, né? O neto. Então, acabava que tinha um desgaste. Essa cuidadora, ela já consegue interter essa idosa para não ter nem contato com esse idoso no momento de atrito. Então, já diminuiu as brigas dentro de casa, já diminuiu o Olha aí. desgaste total da idosa com a família e ela já conseguiu organizar um pouco os horários. Então, isso vai muito da observação e da disposição dessa cuidadora em entender, né? E comunicar claramente com essa idosa, ter paciência e ser criativa
na maneira de lidar com ela. Isso. E quando a gente encontra um cuidador assim, a gente não larga mais, né? A Não, gente super valoriza, paga bem e fica famílias na fila de espera para quando ele tiver vaga a conseguir, porque é um família, profissional diferenciado. isso, a família idolatra. Ela fala assim, Marcelo, você não pode tirar ela daqui de jeito nenhum, porque antes dessa eu tentei duas. Né? Então, ela é a terceira que eu mandei para casa. E ela fala assim, Marcela, agora você me deu um presente. Ela me ajuda em tudo. Assim, E olha que coisa boa, é esse que é muito o bom. papel do cuidador mesmo, né? Trazer essa tranquilidade, essa segurança para a família conseguir executar outras atividades enquanto você auxilia, né, esse idoso. Só quem já teve essa oportunidade de ter um ente querido, né, um familiar idoso que precisa de cuidados, né, que sabe como é bom para a família encontrar essa pessoa, né, e cuidar daquele ente querido como se fosse você. Né? Então, Exato. isso é o profissional que consegue isso, entender, né, amadurecer frente às funções de sua profissão, ele é um profissional de sucesso, né, sem Sim. dúvida alguma. E principalmente, existem alguns casos que os cuidadores cuidam até melhor do que a gente. Sim, Porque ele já tem uma experiência, ele tem uma técnica, né? Ele entende isso. melhor do que a gente, porque nós, cuidadores familiares, a gente tem que ir aprendendo, a gente tem que aprender muita coisa. E aí, o Uhum. cuidador de idosos, com a experiência dele, com as técnicas que ele já aprendeu, ele às vezes consegue resultados melhores do que nós familiares. Sem dúvida alguma. Você trouxe aí alguns exemplos, né, Marcela? Você recordou de mais algum? Você mesma já lidou, já viveu a experiência de lidar com um idoso que tem essa característica da teimosia? Com certeza, porque meu tio, avô, né, o padre que eu cuido, ele, de natureza, a essência dele é teimosa, da família como um todo, da minha avó, né, todos eles têm essa característica já familiar, é genético. A teimosia lá é genética. Eu falo que eu brinco com a minha avó. Mas ele sofreu muito com essa questão de perder a independência. Ele dirigia para todo lado, né? Então ele sempre morou sozinho. Então você pensa como foi difícil essa adaptação para ele de ter que depender para tudo, né? Então a gente tinha que obrigá-lo, não é obrigá-lo, né? Mas eu tinha que implantar uma rotina de alimentação. Ele tinha que comer nos horários certinhos, ele tinha que beber água, que é uma coisa que ele se é muito resistente. Ele é um caso que ele bebe 6 comprimidos com um gole d'água. Então, era Nossa, muito complexo hidratá-lo. E ele, quando ele falava que não ia fazer, não tinha quem fizesse ele executar a atividade. Teve um dia que ele se recusou a tomar banho. E nesse dia, as cuidadoras insistiram muito com ele. Aí que ele se recusava. Nesse dia, ele não levantou do sofá nem para fazer xixi. Ele estava de fralda e ele foi fazendo xixi, foi vazando xixi e ele não levantava. Não tinha ninguém que fizesse ele levantar do sofá. E elas não me ligaram nesse dia, elas me ligaram no outro dia, porque nem para dormir ele levantou do sofá. Ele se recusou a dormir, a deitar. Ele passou a noite inteira sentado, cheio de xixi no sofá, porque ninguém conseguia tirar ele de lá. No outro dia que elas me ligaram, ela falou assim, Marcela, eu não consigo, não sei mais o que fazer, eu preciso que você venha me ajudar. Aí eu fui lá, os pés dele estavam inchados, todos inchados, uma bola, porque ele tinha passado a noite inteira sentado no sofá. Ele estava com xixi até nas costas, todo nossa. ensopado. Eu falei assim, vai ficar doente. E eu tentei conversar com jeitinho, falei, vamos, pá, vamos tomar banho, que você precisa. Eu falei assim, você vai adoecer desse jeito. Ele falou, não vou tomar banho, não quero, não preciso. E aí, nesse dia, nada que eu dissesse para ele resolveu. Eu tive que pegar ele, colocar na cadeira de fio, que na época eu não tinha cadeira de banho ainda, porque ele era independente, né? Então eu não tinha ainda. Eu coloquei ele na cadeira de fio, arrastei ele até o banheiro e ele só fechou o olho, sentou, e aí ele quase que eu travei minha coluna, porque eu tive que pegar ele, colocar ele Nossa. lá, e aí ele fazendo força contrária, né? Coloquei ele na cadeira e aí ele só fechou o olho. Eu falei, padre, aí eu expliquei, falei, padre, eu preciso te dar o banho, porque senão você vai adoecer. Né? Você já tá mais de um dia que você não toma banho, você passou a noite sentado no sofá, cheio de xixi, seus pés estão todos inchados, você precisa descansar.
E aí eu expliquei para ele só fechou o olho, não falava comigo. E aí eu fui, peguei a mangueirinha, dei banho nele todinho, esfreguei, lavei tudinho, coloquei roupa limpa. E ele se recusando, mas eu consegui com a ajuda delas, né? Coloquei roupa limpa, coloquei ele para deitar. Ele dormiu o dia inteiro, mas ele ficou uma semana sem conversar comigo. Uma semana ele não olhava para mim. Eu ia lá, falava com ele, conversar para fazer as pazes. Ele não conversava comigo. Mas aí depois de uma semana, ele voltou a conversar, esqueceu o episódio, porque ele estava com orgulho ferido, né? Porque eu Uhum. ainda mais a dar um banho, né? E aí ele ficou uma semana sem falar comigo, mas depois nós fizemos as pazes, e aí ele não deu tanto trabalho mais para tomar banho como esse dia. Esse episódio foi o único que deu mais trabalho. Nos outros dias, ele se recusa a tomar banho de manhã, mas toma banho à noite, né? Uhum. Também não fica sentado no sofá fazendo xixi, ele vai para a cama. Esse foi só um episódio que marcou muito, que foi muito crítico, mas que eu tive que resolver dessa maneira, e é só um familiar que consegue resolver dessa Isso. forma, né? Porque o cuidador ele não pode obrigar, ele não pode, né, fazer a. Aí eles pediram minha ajuda e aí eu que tive que ter esse desgaste com ele. Mas aí como é familiar, a Isso. gente é parente e eu gosto muito dele, ele gosta de mim, a gente fez as pazes e deu tudo certo. Você foi firme, sem ser agressiva, né, sem gritar, e Não no fundo machuquei ele ele, sabia que era importante, né? exato. Tanto é que ele deixou. Ele só ficou de olho fechado porque ele estava. Tipo assim, ele não queria dar o braço a torcer, mas ele precisava. Exato. Até ele já Ele estava não cansado podia daquela abrir situação, né? isso, porque na cabeça dele. Acho que a da Marcela falhou. Esperar um minutinho, ver se ela volta. Ele abrisse. Marcela, agora voltou? Caiu? Você travou um pouquinho. Repete aí, você falou na cabeça dele. Na cabeça dele, ele achava que era uma maneira dele impor a autoridade dele, né? Isso. Era a única maneira dele não deixar ninguém fazer o que ele não quer com o corpo dele, né? Isso. Mas eu tive que fazer, falei assim, e aí eu não machuquei, não gritei, não me. Falhou de novo. Será que voltou? Voltamos. Voltou. Ah, essas internets de hoje, né? Pelo amor de Deus. Não, mas a maior Acontece. parte do tempo tá certo, acontece, não tem problema não. Mas, Marcela, qual mensagem de incentivo você deixa aí para os nossos cuidadores, né, para eles recordarem quando eles estiverem diante ali de uma situação difícil, né? É uma situação que o idoso não está com esse padrão de comportamento teimoso, não quer fazer o que tem que ser feito. Qual mensagem de incentivo você deixa? Não desistam, né? Nunca desistam, porque sempre tem alternativas. Procure entender o que esse idoso está passando, né? Procure entender as dificuldades dele, a história de vida dele, que vai facilitar muito a maneira de você acessar, né? Porque se for um idoso que não gosta que grita, se você gritar, de forma alguma você vai conseguir acessar esse idoso. Então, tente identificar mesmo a história dele e quais são os gatilhos que geram esse comportamento nele. No começo, peça ajuda, não tenham vergonha, peça ajuda aos familiares, porque os familiares podem te explicar. E muitas vezes, observando como ele lida, o familiar lida com ele, né? Ou como ele lida com o familiar, vai te ajudar a identificar a melhor maneira de acessar esse idoso, porque muitas vezes o idoso ele é teimoso mais com o familiar do que com você. Ele quer chamar mais a atenção do familiar do que a sua. Então você vai identificar quais são esses gatilhos, né? O que gerou esse comportamento teimoso? E sempre deixá-lo ele mais à vontade, ouvi-lo e falar claramente com ele. Então não desista.
Acho que falhou de novo, Marcela. Continue. Voltamos. Acho que hoje eu estou falando muito, até a internet já está mandando a gente acabar. É. Mas é só isso mesmo, eu acho que é na tentativa e erro, não desistir, procurar conversar com os colegas, né, outras situações, outras perspectivas, pedir ajuda para o familiar, nunca, não tenha vergonha mesmo, não. Eu acho que nessa questão, além de observar muito e entender a história do idoso, pedir ajuda para o familiar é muito importante, porque esse familiar ele pode te ensinar como acessar esse idoso mais facilmente. Isso mesmo. Nós já estamos caminhando para o final, né? Mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do seu evento, Marcela, que vai acontecer no dia 2 de março. Isso, no dia 2 de março, nós vamos ter uma aula online e gratuita, onde eu vou explicar o que você, cuidador de idoso, precisa fazer para faturar R$ 5.000 por mês, sendo um cuidador de idosos autônomo, sendo um prestador de serviço. Você vai ser um prestador de serviço que vai ganhar R$ 5.000 por mês, a partir de R$ 5.000 por mês, atuando em residências ou em diversos locais que o cuidador de idosos pode atuar. E para você se inscrever, você tem o link em todas as nossas redes sociais. Nós vamos deixar o link aqui para você na descrição desse vídeo, no Instagram. Siga a nossa página no Instagram, lá também vai ter o link para você se inscrever, no TikTok. Então, todas as redes sociais nossas tem o link para você se inscrever e participar comigo desse aulão que vai ser realizado no dia 2 de março, às 20h03. E eu tenho o link para inscrever em todas as redes sociais. Tem conteúdo, né, Marcela? Produzido diariamente por você. Diariamente, para vocês tirarem dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim por direto, que a gente produz material. Eu respondo todos esses questionamentos de vocês no momento, e depois eu posso produzir um material mais aprofundado, né, relacionado a essa dúvida. E muito importante também, vocês, para finalizarem a inscrição do nosso evento, vocês precisam responder a pesquisa que vocês vão receber por e-mail. Essa pesquisa ela é muito importante para ajudar a montar uma aula mais específica, mais assertiva nas dificuldades, nas dúvidas de vocês. Sem dúvida alguma, vai ser um evento imperdível, né? Dia 2 de março, às 8h03. É uma quinta-feira, não é? E uma quinta-feira. Uma quinta-feira à Ótimo, noite. então. Isso. Então já façam aí as inscrições. Isso mesmo. Exatamente. Então é isso, pessoal. Nós já estamos finalizando mais um Café do Cuidador Empreendedor, né? Nós agradecemos a presença de todos. E não percam o nosso próximo episódio, na quinta-feira, dia 9, com o tema Conheça a rotina do cuidador de sucesso. Eu já estou curiosa para saber qual que é essa rotina do cuidador de sucesso. Então não percam, quinta-feira, 7h da manhã. Auxilia muito no dia a dia. Ah, sem dúvida alguma. Então é isso. Muito obrigada, Marcela. Tchauzinho e até a próxima. Pessoal, até quinta-feira. Espero vocês 7h da manhã.